E foi no dia 12/2/2012. A gente estava com as compras, assim, a gente tinha saído com a minha mãe para ir fazer compra, estava no centro, voltando pro ônibus, feliz da vida, cheio de sacola. Minha mãe vai e começa a passar mal dentro do ônibus. Falei, não, brincadeira, né? E aí, do nada, ela começou a passar mal e tal, e aí ela estava tendo um AVC. E aí foi naquele momento que foi um desespero, e aí começou a jornada. Olá, pessoal. Meu nome é Júlia Almeida. E eu sou o William Lopes. E começa mais um episódio do iCast. O podcast com jeitinho mineiro de entender os porquês da vida. E antes de começar esse episódio, eu quero falar da nossa parceira, a Bela Vista Properties. Para você que quer investir um imóvel aqui em Abu Dhabi, ela é a escolha perfeita para facilitar o seu processo. É isso aí. De qualquer canto do mundo, se você quiser investir no setor imobiliário do país, seja fazer um financiamento, conseguir o seu visto de empreendedor e investidor aqui no país, a Bela Vista vai ajudar vocês. Então entre em contato com eles através do QR Code aqui na tela, do link que vai aparecer aqui na descrição, que eles vão ajudar vocês aí com muito carinho. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. É isso aí. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência da nossa amiga Miriam. A Júlia vai apresentar aqui, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência profissional dela e todas as artimanhas, todas as técnicas que ela utilizou na vida dela, na especialidade dela e que ela aplica aqui nos Emirados Árabes também. Miriam da Silva é técnica em enfermagem, há 3 anos morando nos Emirados Árabes. Atualmente está se especializando em gerontologia, uma área voltada ao cuidado e estudo do envelhecimento. Além disso, ela atua como vocational trainer, onde desenvolve treinamentos relacionados à sua área, com base em visitas práticas a diferentes setores. Bem-vinda, Miriam! Bem-vinda! Só para constar, para começar, tá? A gente lembrou aqui nos bastidores, né? É o primeiro podcast, eu acho que é 100% mineiro. Total agora. Totalmente mineiro. Vai ser o ai do começo ao fim. Literalmente fazendo jus ao podcast. Não, trem bom demais da conta. Trem aqui pro seu tempo todo, seja bem-vindo. Não, da hora. Pessoal, muito obrigada. É um prazer mesmo estar aqui. Assim que eu vi, foi assim, nossa, a gente vai assistindo, aí chega aqui no estúdio, vê tudo, olha, então é... Ver como é que é por trás das cortinas, né? Sim, não, muito legal. Um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, seja bem-vinda. Obrigada. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre a sua jornada até chegar aqui. Nós já tivemos outros convidados que, assim como nós, né? Tivemos a nossa experiência com competição, aplicamos a nossa vida técnica à competição e hoje tá aqui nos Emirados trabalhando nessa área, treinando outras pessoas. Gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a Miriam. Aham, sim, claro. Que é a Miriam, né? É uma mineira lá de Belo Horizonte. Gente boa, já... Com certeza. Não tem erro. É um pão de queijo igual nós. Sim. Então, comecei na área da enfermagem, assim. No início, nem nunca imaginei, assim, tá na área, voltado a alguma coisa relacionada à saúde e tal. Até ter uma experiência na família, né? Quando minha mãe adoeceu, e aí tive que fazer os cuidados com ela. E aí, estando lá nesse meio, falei, poxa, uma coisa que me interessou. Que assim, eu sempre tive essa disponibilidade, aquela vontade de cuidar, de estar lá ajudando, fazendo alguma coisa. E aí, né, quando acontece com alguém que você ama, um seu ente querido, você fala, poxa vida. E estando lá com ela, né, enquanto ela estava hospitalizada e tal, podendo ajudar ela e outras pessoas que estavam ao redor, sabe, você vai descobrindo um outro mundo. E foi assim que eu fui conhecendo um pouquinho mais da área. E aí eu pensei, tá, interessante, é isso aí que eu quero. Foi onde começou a surgir o interesse para a área da enfermagem. E você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 15 anos. 15 anos. Novinha, né? Foi, exatamente. Interessante que foi quando tudo aconteceu, o começo de tudo, a gente estava preparando as coisas para uma viagem e tal, a viagem dos sonhos. Não ia ter uma festa de aniversário, ia ter a viagem dos sonhos. E foi no dia 12/2/2012. A gente estava com as compras, assim, a gente tinha saído com a minha mãe para ir fazer compra, estava no centro, voltando pro ônibus, feliz da vida, cheio de sacola. Minha mãe vai e começa a passar mal dentro do ônibus. Falei, não, brincadeira, né? E aí, do nada, ela começou a passar mal e tal, e aí ela estava tendo um AVC. Nossa. E aí foi naquele momento que foi um desespero, e aí começou a jornada de cuidados com ela, e aí parou tudo, parei de estudar, aquele momento... Parei literalmente minha vida para focar nela. Foi onde eu vi que literalmente era isso que eu queria, né? Porque foram quase 1 ano e meio, assim, parado, voltado ao cuidados com ela.
E aí, nesse 1 ano e meio, foi onde eu consegui entender mais da área, ver mais o que era e me apaixonar cada dia mais. Procedimento, né? Sim. E aí as coisas começaram a fazer sentido. Não sou a caçula, a rapa do tacho. Sim, é uma Legal, caçula. legal, legal. E beleza, você passou por essa situação, você cuidou da sua mãe. Eu acredito que você procurou uma formação mais técnica. Sim. Como é que foi esse primeiro impacto, né? Essa primeira, o acesso a uma escola técnica? Foi pelo Sebrae? Foi Senac. O Senac. Ah, verdade, o Senac é Isso. responsável pelo setor. Verdade. Foi. Assim que ela começou a melhorar, foi evoluindo. Eu vi que os cuidados só atrás, assim, sem ter o conhecimento, a prática, né, não era só o suficiente. E aí eu queria abranger isso. E aí eu conheci o Senac. Foi onde, depois que ela começou a melhorar, eu voltei aos estudos, formei no ensino médio e já imediatamente falei, agora é o momento de retomar minha vida, né, colocar as coisas nos trilhos. E foi onde eu conheci o Senac. E aí eu fiz o meu curso técnico de enfermagem. E quando eu estava lá, conheci o quê? Adivinha? Competição. O bichinho da competição picou. Não, competição. E foi tão engraçado que eu lembro, eu estava em sala de aula, estava no início, assim, do curso. E aí a professora, que era responsável pelas competições, chegou, né? Antes o pessoal da administração estava informando e tal, falando, gente, do projeto. Ela tinha voltado da competição em Abu Dhabi e tal, e aí eles tinham... de Abu Dhabi aqui, nossa casa! Tinha voltado ao World Skills e eles estavam já pensando no próximo projeto, né? E aí eu ouvi, eu falei, nossa... E aí sempre... Eu sou muito competitiva e gosto muito disso. Falei, poxa vida, tá bom, já tô voltando para os trilhos mesmo. Já voltei a estudar, já formei. Tô no técnico de enfermagem agora. Competição, tá aí um negócio bom. E a professora chegou na sala e começou a falar da aula, né, introduzindo tudo. Aí, depois, finalzinho, falei, porque você que é responsável pela competição, pode me falar sobre isso? Ela, oi para você também. E aí foi onde eu comecei os processos. Aí, como assim, no Senai, eu acredito, né, tem as etapas. Sim, sim. Passamos pela etapa escolar, etapa estadual, nacional e a World. Qual o Senac que é em Belo Horizonte mesmo? Isso. Quando eu estava estudando lá, era na Tupinambás, lá no Senac Minas, Sim, Belo sim. Horizonte. Sim. A equipe do Senac Minas é muito forte. Eu lembro que no World Skills de 2015 eu conheci o pessoal da sua ocupação. Uhum. O pessoal era referência. 2015? 2015. Ah, sim. Eu lembro que acho que foi responsável, chefe de oficina, foi a Clarissa, que é do sul do Brasil. De Minas, acho que era uma moça que chama, acho que Daniele, que é de Conselheiro Lafayette. E todos eram do Senac. Todo Senac, tá? E a competidora que estava representando o Brasil no World Skills, Senac, e lá de Belo Horizonte também. Aham. Sim. E você tinha quantos anos nessa primeira competição? Quando eu fui na primeira competição, por volta de 19 para 20? Por aí. Por aí, Também por aí. foi. A primeira competição lá? A primeira competição, assim, de tudo, né? Escolar, né? A escolar, a famosa escolar. Lembrando, né, é importante lembrar que eu estava retomando a minha vida, né? E assim, não estava trabalhando e eu consegui meu primeiro emprego. Adivinha do quê? Ai, Chuta. Auxiliar de enfermagem. Não, não, provavelmente não, eu tinha falado. Não sei. Não sei. telemarketing. Nossa, meu Deus. Telemarketing. Eu tinha começado assim, eu falei, meu Deus, não é bom porque eu gosto de falar. Falo igual pau na chuva, bom demais falar. E assim, foi legal, foi interessante, então. Mas assim, era um momento de começar a juntar meu dinheirinho e tomar as contas da minha vida, né? E aí, o que Vou te acontece? interromper. Ah, Telemarketing é um negócio estressante demais. Você com essa voz calma, tranquila, como que você sobreviveu com isso? tem um botãozinho chamado multi. Sim, é uma maravilha. Disse que eu precisava interromper, porque eu não consigo, mas nem de longe imaginar. Você trabalha com telemarketing. Não consigo. Nossa, e era legal, porque você conhece a CEMIG, Sistema de Luz? Nossa, Deus do céu. Reclamação uma atrás da outra. Não, e o pessoal do interior ligava, mas a minha geladeira não tá funcionando, e as vacas... Nossa, era cada coisa. Sensacional. Você podia interromper, mas eu resolveu o problema. precisava esclarecer essa dúvida aqui, porque eu não consegui criar essa imagem na minha cabeça, não, mas pode prosseguir. Sim, sim. Assim, uma dúvida. Aham. Quando a gente fala assim, vou transferir, vocês transferem mesmo ou fica fazendo a cara da bicha lá? Depende, se tiver uma reuniãozinha acontecendo lá, a gente pede para esperar. Mas o legal é que, às vezes, quando eles ligam assim de emergência, já tem uma resposta padrão. O mais rápido possível.
vai ser resolvido essa solução. Você fica lá 45 minutos esperando. Vocês estão fazendo alguma coisa mesmo? Muitas das vezes, sim. Porque tem a questão do sistema e tal. Às vezes só o sistema caiu mesmo. E a gente só tá tomando tempo, assim. Tá desmascarando. Se não, mas o mais rápido possível. Estressado. Luísa, tá desmascarando todo o serviço de telemarketing do Brasil. Oh, meu Deus. Corta. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a Camila também trabalhou 9 anos no telemarketing. Imagina o Camila e Miriam. Não consigo imaginar. Nessa paz, não dou conta mesmo. Meu Deus. Mas enfim, eu precisava fazer essa parada aqui, porque... Não, mas é legal, porque assim, te ensina a ter uma resiliência, porque, meu Deus, é a pressão, é uma coisa surreal. Dá pra ver. Isso é... Não, é porque a galera acha que a gente chega, tem a nossa carreira e tá estabilizado, enfim, construiu uma carreira legal até aqui. Acho que a gente já começou na área, já começou tudo certo, já começou com o melhor emprego. Não faz ideia disso. Nunca mesmo. E assim, agora, considerando o trabalho que eu exerço aqui, a exposição que eu tenho, meu Deus do céu, eu vejo que esse comecinho, assim, falando, mesmo que lá atrás, lá no microfone, Fez assim, toda a diferença. ajudou muito, porque pensa uma menina que tremia na base pra falar. É mesmo? Era eu. Nossa, e a sua ocupação é falar o tempo todo, O tempo inteiro. é comunicação o tempo todo. O tempo inteiro. E aí, né, voltando lá, eu tinha começado a trabalhar, tava maravilha. E aí veio os processos. Eu passei da etapa escolar, foi bem tranquilo, foi um processo bem rápido, foi tranquilo, poucas pessoas, consegui passar. E aí eles me selecionaram para participar da estadual. E aí eu teria que dedicar mais, aí eu tive que sair do trabalho. E nesse momento, o pessoal, eu não tinha aquela bolsa, né, de trainee e tal. E aí eu pensei, poxa vida, eu acabei de começar agora de novo, eu largo tudo agora. Mas com aquele sonho de, se eu passar para nacional, pode ser que eu vou ser patrocinado. Mas se eu não passar... Aí eu cheguei no dia do treinamento falando com a minha treinadora aos prantos, chorando, falando, pelo amor de Deus, eu quero muito, mas não tem como. E ela, vai, vamos só tentar. E eu lembro, eu chegando no outro dia lá na telemarketing, eu quero pedir minha conta. Já deu por hoje. Eu chegando, falando assim... Não, e o engraçado é eles falando, mas... Que é isso? Que competição é essa? Como assim? Como assim? Você vai competir como enfermagem? Que é isso? Não faz sentido. Mas tá bom, né? Vai lá. E eu fui, aí eu só falei, aí a oração começou a ficar intensa. Eu falei, meu Deus do céu, agora... Agora não tem outro jeito, não. E graças a Deus, foi tudo caminhando, tudo certinho. Passei da etapa estadual, né? E aí começou um longo processo até a etapa nacional. E aí nesse processo já estava sendo patrocinado pelo Senac, onde estava mais estável, né? E aí deu para conciliar as coisas. E foi quantos anos de treinamento? Foram por volta de 2 anos e pouquinho, considerando todo o percurso assim. Você competiu no Nacional em 2018? 2018, isso. Do dia eu sou péssima com datas, desculpa. E nós não, eu tô só assim, quantos anos? É só... Vai aqui, não... E como foi competir? Na Nacional? Foi interessante, porque assim, durante esse processo eu passei por uns altos e baixos gigantes, assim. Desafio durante o treinamento, porque às vezes a gente vê, comparar um pouco o esporte, né, o atletismo, a gente vê o pessoal assim, dedicando e falando com vocês que eu acho que vocês entendem, né? Assim, pessoa dedicando e tal, e aí chega lá, mas a gente não sabe o que passa no background, assim. A cabeça da gente fica... Sim, a mil. E assim, eu vejo que é a mesma coisa na competição, de verdade. Tanto a questão e aquele balanço o tempo inteiro, a vida pessoal, a vida profissional, tipo, sonho de competição, aquela coisa que, tipo, sempre a gente fica naquela expectativa, se der boa, vai dar boa, vai ter, mas, bom, né? Mas será como é que é mesmo, sabe? E foi bem tenso, mas assim, quando chegou na Nacional, eu falei, é agora ou nunca. E aí foi a semana mais intensa. E uma coisa interessante que eu tinha muito medo, eu tava com muito medo durante todo o processo, que eu pensei, gente, eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Muita coisa, tipo, reiniciei, tava reiniciando de novo, e tem que acontecer, tem que dar certo, sabe? E isso foi um pensamento que me martelava todos os dias. E aí, quando eu cheguei na competição, eu falei, agora já era. Parece clichê, mas não foi literalmente, eu treinei para isso. É isso. Vamos ver o que vai dar, né? E aí foi passando os dias, foi tranquilo.
no último dia de competição. Uma competição, uma modalidade que você fala muito. Ó, Eu perdi a voz. no final da competição. No finalzinho da competição. Meu Deus. Minha última prova, assim, perdi a voz. Completamente perdi a voz. E aí eu falei, nossa, graças a Deus, pelo menos já estava no finalzinho e foi tranquilo. E aí depois, no resultado, depois que eles anunciaram e tal, aí foi aquela emoção e eu gritando e tentando ligar pra família. Sem voz, gente! Nossa, é muito engraçado. E assim, foi incrível. Nossa, valeu muito a pena. Sobre a sua ocupação, fala um pouquinho mais sobre como que é a competição, que é na área de cuidados, não é isso? No Brasil, a gente chama cuidados de saúde e apoio social. Basicamente, é voltado para a área da enfermagem. Na área da enfermagem, porque a gente relaciona mais os cuidados, as técnicas que são realizadas, mas tem a parte social, que aí incorpora a equipe multidisciplinar. Basicamente, os alunos, os competidores atuam como profissionais da área da saúde, e aí eles realizam os cuidados em diferentes ambientes. A gente tem, os mais comuns são home care, que é a casa, né? Tem o hospital, tem a clínica, tem o residential care, que é como se fosse um lugar de longa permanência, ou um asilo, pode ser também. E aí, dentro de cada cenário, eles fazem procedimentos e técnicas diferentes. Por exemplo, vai ter um paciente no hospital. Imagina um paciente que fez uma cirurgia. O pós-operatório daquela cirurgia, quais são os procedimentos que têm que ser feitos? O competidor vai lá, faz do começo ao fim todos os procedimentos que têm que ser feitos. Aí numa pessoa mesmo? Sim. É num ator, no caso. Tem um ator que simula sendo um paciente e aí eles têm que fazer todos os processos. Essa é a minha dúvida, aproveitando aí do ator. Eu tô no processo, né? Eu tô em contato com a competição desde 2008. E essa dúvida me acompanha por esses 12 anos. Na verdade, dá mais, né? Peraí, fazendo as contas aqui, não, dá 16 anos, não sei muito tempo. Enfim. Uou. Esses atores, quem são esses atores? Porque eu nunca vi a pessoa, não é uma pessoa da escola, pelo menos nas competições que eu via a ocupação, não eram pessoas da escola, não eram pessoas que estavam trabalhando no evento junto com a equipe, que em algumas competições, eu trabalhei na equipe de montagem do evento, de organização, e eu não conhecia essas pessoas. De onde vêm esses atores? Então, na maioria das vezes... Não, é uma pergunta muito genuína, porque essa dúvida eu tenho há anos e não faço ideia. Não, é interessante. Durante o treinamento, geralmente a gente pegou um aluno, ou às vezes algum professor, ou um voluntário que apareça que quer estar lá participando com a gente. Mas durante a competição, geralmente eles realmente contratam uma companhia de atores. E agora, inclusive, porque eu sei que eles estão fazendo lá no Brasil, eles estão melhorando ainda mais o processo. As pessoas que eles estão contratando para serem atores nas competições são as pessoas que são atores nos Oscars dos profissionais que estão formando para medicina e tal. Então, assim, estão colocando um nível bem alto, para ser uma coisa bem real mesmo. Isso. E, assim, é legal porque, como eu dei o exemplo do hospital, tem outros cenários também. Tem, por exemplo, um cenário que a pessoa está vindo, um adolescente, acabou de saber que tem diabetes, por exemplo, e está vindo para a clínica receber mais informações com a mãe. Ou também o profissional está indo na casa para orientar os cuidados. Imagina só um adolescente, acabou de saber, não quer nada, e aí tem que lidar com tudo. E é interessante que o competidor, ele tem que providenciar o cuidado não só relacionado à técnica, a procedimentos, mas literalmente o social e toda a questão de relacionamento, de comunicação, de lidar com todas as emoções e... Eu acho legal o contexto, porque não é simplesmente a aplicação da técnica. Você tem todo um contexto que deve ser levado em consideração. Legal. É isso. Sobre os ambientes, eles são informados pré-competição, no test project, por exemplo, ou não? Eles são surpresa? O processo agora está tendo algumas mudanças, né? Os ambientes, de modo geral, a gente já tem uma ideia, mas o caso clínico que vai ser realizado, a gente não tem noção. Geralmente, a gente sabe uma lista, tem uma referência, assim, antigamente, né? Antes, no meu processo, quando eu competi, era assim. E aí, a gente treina todos, mas lá a gente não sabe o que vai ser. Mas agora, já é assim, a gente sabe os ambientes que vão ter, mas não tem noção. Pode ser qualquer coisa. Legal, aí você competiu, ganhou, e a proposta pra cá? Foi logo depois? Não, mas aí não parou por aí, não, hein? Não. Não parou por aí, não, calma. Nacional, então você ganhou o Nacional, né, 2018, e aí 2019
Isso. 2019 eu fui para uma competição na China. Conheci o Luiz, inclusive, lá. Na China? Que Aham. chique. Sim, sim. Isso. E aí passei uma competição lá, foi uma competição local, assim. E aí lá, ganhei, fui medalhista lá. E voltei. Tem coisa antes, tá bom. Mas que tem mais? Isso. E aí voltei e fui para a World Skills, e foi em Kazan, em 2019. Competi lá, fui medalhista de prata. E quando eu voltei, foi aquela comemoração toda, porque foi a primeira medalha de prata do Senac, né? E foi uma celebração, foi uma alegria só. E depois disso, eu comecei a trabalhar lá no processo de treinar os próximos alunos, como geralmente acontece com os competidores. E aí eu recebi um e-mail. Recebi um e-mail dos Emirados. Eu falei... Aí eu olhei assim e falei, tá bom, né? Deve ser um Pensei, spam, né? com toda certeza, é capaz que você vai imaginar. E aí eu mandei pro meu team leader. Falei, olha só, recebi isso aqui, porque eu lembrei do Luiz, né, que tava lá, e falou, tem um pessoal lá mesmo. Aí eu mandei mensagem para ele, comecei a entrar em contato para ver se era. Ele falou, realmente é verdade. Aí pronto, eu falei, nó. Meu Deus do céu. E agora? E aí imagina só, eu acabei de voltar de tudo, vai começar o ciclo de Vai novo, zerar, né? meu Deus do céu. Eu sempre falo, Deus, quantas vezes minha vida foi de 8 a 80, assim? E ela fala assim como se ela tivesse 80 anos, né? É verdade, uma jovem senhora. Mas, ó, E você já falava inglês já? Isso aí É dá pano pra manga. Você não tem noção, minha filha. Nossa, Deus. Falava nada. Falava não. e no Word Skills, você fala a sua língua e tem um tradutor junto Isso. com você, né? Na World Skills, na minha modalidade, como é literalmente a comunicação, falando, tem a possibilidade de ter os intérpretes. E aí o competidor fala na língua, no idioma do país, e o intérprete vai traduzindo. Só que imagina só, é uma loucura, porque o tempo aumenta um pouquinho só, mas é praticamente nada. Mas É porque, tipo assim, oi, William. Aí ele fala, hello, William. Isso. Aí você responde. Aí o tempo você vai perdendo um tempo. A cada tradução, você perde ali milésimo de segundo, que no final de uma conversa longa dá uma diferença demais. E outra coisa que foi tão, assim, desafiador, eu diria, é a questão real. Imagina só, a pessoa tá, acabou de ter um acidente, uma queimadura, tá lá queimando, tá sofrendo de dor. Tá sofrendo. Aí, sabe, o competidor, no caso, tá olhando até ele traduzir. Sim, verdade, calma. Aí tá, aí espera, aí o ator tá lá sofrendo, para de sofrer um pouquinho. Tá, e volta a sofrer. O ator é assim, eu estou sofrendo. Não, eu tô falando que eu tô sofrendo. Sim. Não, é engraçado. Mas assim, foi legal para aprender essa dinâmica. Essa é dinâmica. E é legal que a minha intérprete na época foi super parceira, Denise, um beijo para você, Denise. Ela foi super parceira e me ajudou muito e foi muito interessante, foi um desafio. Parece estranho, mas já parou pra pensar que no início, quando a gente ia no hospital, eu era o seu intérprete? Você ainda era? Eu ainda sou, né? Mas muita coisa você já entende, você já consegue se expressar. Mas o que aconteceu com a gente, principalmente no início, foi isso. A médica me falava e eu passava pra você. Você falava que tava com dor e eu... tá com dor. Nossa, foi bem assim. E aí, depois que eu vi que a proposta era real mesmo, eu pensei, vou começar a dedicar um pouco mais e já estava fazendo a aula, comecei a fazer um pouco as aulas de inglês para ter uma noção, mas é muito diferente no Brasil, porque a gente faz a aula, só que a gente não tem a prática. Saiu dali com todo mundo, você vai estar falando no português, né? E aí veio o Covid. Aí você começou a fazer aula logo depois. Na verdade, você já tinha recebido a proposta já para vir para cá? Isso. Tá. Eu competi, comecei a trabalhar e recebi a proposta. E aí comecei a fazer a aula de inglês. Entendi. Tava me preparando e tal, e veio o Covid. Nossa. Você não tinha vindo ainda, não? Não tinha. E aí tava naquelas coisas de tradução de documento, e a gente fica com medo, porque você fala, meu Deus, é tanto investimento que a gente vai fazendo, né? E aí? E foi tudo tão certo, e graças a Deus, finalmente, deu tudo certo, e em 2021 eu vim pra cá. Cheguei aqui. Um menino, uma mala e um sonho. E como foi a entrevista? A entrevista foi assim, a intérprete que estava comigo na World Skills, eu expliquei ela direitinho, ela topou participar comigo, me ajudar, e foi tranquilo. Tinha o nosso chefe local daqui, e aqui era expert na época.
E foi engraçado que a ingenuidade, a imaturidade, eu já cheguei já falando com ela, oi, tudo bem? Falando como competidora, assim. Ela, então, a entrevista... Nossa. É um ambiente formal, então... Aí eu falei, nossa, calma aí. A menina, aí, tipo assim, a menina adulta ficou assim, calma, menina, pensa, segura a onda aí, segura. E aí foi muito tranquilo, a intérprete foi ajudando, foi bem flexível até, assim. E eu lembro, nunca vou esquecer. Eu sem ter noção nenhuma, só lá no Verbo to Be, e o chefe, e eles perguntaram, foi uma pergunta, você acha que vai ser tranquilo, assim, né, a sua modalidade, tá falando com as pessoas, tá atendendo mais de um competidor? Eu, sim. Sim, vai ser super... E essa? Trabalhava com telemarketing, que isso? Que isso, cara? Telemarketing, você tá achando que treinar competidor árabe em inglês para uma competição internacional? Não. Me desculpa. Foi exatamente isso, cara. Foi exatamente isso, o sentimento. E aí depois que, sabe, quando você tá lá no momento, você fala, nossa, eu sou a pessoa mais valente do mundo. Quando você desliga a chamada, nó. A mão tá aqui, ó. O que eu acabei de falar? E agora? O que foi isso? Mas foi bom que, né, a mais que vem para o bem, veio a pandemia, deu pra treinar um pouquinho mais e até que chegou o momento que eu vim, 2021. Eu acho que é unânime. Todo mundo no final da entrevista fica, meu Deus, eu estraguei tudo. Não vai dar certo, não vamos. Não vai, é isso. Não vai dar certo. Foi bom, foi uma experiência, tudo bem. E a vinda pra cá, você veio sozinha? Quando eu vim, eu encontrei com os meninos em uma das conexões que a gente estava fazendo. Tinha um grupo de experts vindo também. E a gente se reconheceu pelas mochilas, assim. E foi interessante, que foi minha primeira viagem internacional sozinha. Porque antes eu fui para a China, fui para Kazan, mas com a delegação. E aí, imagina, todo o treinamento. Eu vou chegar, despacho a mala. Tá certo, se me perguntar alguma coisa, já tá tudo memorizado aqui. Aí eu tava bem lá na fila, certinho e tal. Eu vejo um pessoal comentando assim, ei, você é do Senac, de competição? Falaram alguma coisa da competição. Pera, isso não tava no meu... Isso aí tá no script, não tava esperando isso, não. Aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, deu aquela tranquilidade, isso. E aí foi engraçado. Aí a gente continuou a viagem, meio que juntos, assim. E quando chegou no aeroporto aqui, ainda sem ter muito contato com o pessoal, aí cada um apresentando a sua skill, e aí um dos meninos fala, qual que é a sua skill? Aí eu falei, a minha skill e tal. Aí eles falaram, a sua fala bastante, tem a questão de falar, né? Aí eu sou assim, porque eles viram que eu não falava inglês. Aí eles falaram, que legal. Aquele clima assim, mas como assim? Não é bem assim, né? Isso. E aí a gente se acomodou aqui direitinho e comecei a jornada aqui nos Emirados. Legal. E aí você já começou a treinar competidor já, porque teoricamente a gente teria uma edição em 2022, né? 2022. Isso. Seria da China. E acabou que por causa do convite mudaram as regras e acabou sendo Special Edition, né? Que foi descentralizado. Você já chegou treinando competidor já, ou não? Quando eu cheguei, é um pouco diferente como é agora, né? Quando eu cheguei, estava um pouco mais tranquilo, assim, não tinha já tantos alunos para treinar como é agora, mas já tinha aquela demanda de procurar aluno para começar o processo o quão antes possível. E aí eu tive o meu primeiro contato. Lembro que eu fui na universidade, encontrei um britânico, oh meu Deus. Nossa, eu quase chorei. E eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? E aí, E aí comecei. Eu pensei, até que chegou o primeiro dia de encontro com o grupo de alunos, que antes era uma maravilha. Você manda e-mail, você manda mensagem no WhatsApp. Só é um desespero quando eles mandavam um áudio, né? Você pedia alguém. Mas aí teve o meu primeiro grupo de alunos. E eu nunca vou esquecer. Foi onde teve o meu encontro de amor verdadeiro com a minha primeira aluna, né? A Nof, que eu vou contar um pouquinho dela. E aí a gente começou o processo e tal. E eu tive um grupo de alunos, assim, sensacionais. E é uma das coisas que faz muita diferença. A paciência que elas tiveram de ajudar mesmo. Ser acolhedor. Porque, assim, eu não sabia, não tinha noção. Eu ia tentando, mas eu era muito tímida. Ainda sou, por incrível que pareça. Mas eu era muito tímida e aquele receio, aquele medo de errar, que eu acredito que acontece com todo mundo que está no processo de aprender. Só que
tinha necessidade de eu falar. Eu não poderia ficar me escondendo ou esperando, montando as frases lá. E aí foi indo, assim, os alunos me dando apoio, tendo paciência. Era muita mímica que acontecia. E, assim, eu diria que foi algo que me ajudou a destravar total. Porque, como eu disse, né, a situação está acontecendo, durante a prova está acontecendo. E, na maioria das vezes, eu precisava ser a avaliadora e a atriz ali, avaliando o aluno, treinando o aluno e dando desafios para ele. E não tinha tempo para ficar com o celular na mão. Então, uma coisa que eu desenvolvi foi, tá, se eu não sei uma palavra, eu vou dar todo um círculo até explicar a palavra. E aí, isso, usando o que você tinha de palavra, né? O que você tinha de livraria, né? E usar, mas é isso. Eu acho que isso foi para a maioria das pessoas. Eu também, quando cheguei, foi a mesma experiência. Foi, meu Deus, e a primeira aula? E agora? Como é que eu vou conversar com os alunos? Na minha opinião, é porque no Brasil a gente tem muito medo de errar pelo medo do julgamento. E quando você chega aqui, você percebe que as pessoas estão nem aí. Elas querem se comunicar, querem conversar. Então, elas não vão julgar se você erra uma palavra, se você não usa concordância correta. Eles não estão nem aí. Aí você dá... Aí é o que você falou. Você alivia e aí vai embora. Não, quando eu cheguei, ainda nesse processo de treinando aluno, teve um projeto que a gente fez de dar um curso online. E aí, eu ainda não estava com tanta experiência com esse grupo de aluno que estava me ajudando. Mas surgiu isso, tem que dar esse curso online. E o meu curso seria de primeiros socorros. Imagina, um curso online de primeiros socorros. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei um coleguinha do trabalho, eu falei, vou me ajudar. E no final das contas, fluiu. E até hoje eu me pergunto... E depois, legal que nos comentários, tipo, nossa, foi legal, well done. Aí na época, a pessoa que estava responsável por esse projeto falou, não, foi muito bom, foi bem legal. Eu até hoje me pergunto, o que eu fiz? Como que você teve criatividade? Gente, não, porque assim, é uma questão tão delicada, porque chega a ser frustrante. Verdade. Você sabe que você tem um conhecimento, mas você não sabe como expressar. Isso é assim... É sufocante. Mas você chega num extremo que você fala, não, tem que fazer acontecer. E aí foi. E como é trabalhar no meio das sinaleiras? Tanto de homem, que querendo ou não, para mulher é um pouco difícil. Conta pra gente esse outro lado. Nossa, Júlia, isso foi uma questão assim que no início para mim foi bem difícil. Não em relação ao pessoal, ao time, porque o pessoal ajudou muito, foi muito parceiro mesmo, mas em relação ao país. Porque por mais que os meninos me davam suporte em tudo que eu precisava. Se era para ir num banco, se era para ir num hospital, eles me davam suporte para tudo. Só que, por exemplo, vamos para o hospital. E aí, chega lá, é tudo dividido. Eu lembro quando eu fui fazer o Emirates ID. Não pode sentar junto, né? Não pode. Me expulsou o dia que eu fui com a Júlia fazer ela. Eu cheguei, fiz o exame de sangue, que era padrãozinho para todo mundo, saí. Quando eu tava indo pro carro, moça, tem que fazer o raio-x. E saiu eu voltando de novo para fazer. E assim, nossa, foi bem difícil assim no começo. Foi bem desafiador. E na escola você teve alguma dificuldade em questão de tratamento? De tratamento, por causa da cultura daqui ou não? Olha, eu sinto que tem muita questão do respeito. Isso é algo que é muito legal aqui, sabe? A cultura respeita bastante. E pelo fato de eu estar lidando com um público feminino, né? Praticamente, as minhas alunas, posso dizer que só treinam meninas. Foi muito flexível, foi muito tranquilo. Era mais assim, nessa questão da comunicação mesmo com o pessoal, quando eu precisava sabe, deixar um pouco a timidez de lado, mas em relação ao relacionamento com os alunos foi bem tranquilo, assim. E ajudou, né? Me deixou até mais confortável, eu diria. E aí nós conhecemos a Miriam, competidora, a Miriam saiu do Brasil, chegou aqui. E aí você começou e selecionou o primeiro aluno, foi a Nuf. Isso. Como é que foi isso aí? Nós fomos para Euroskills. Foi nossa primeira experiência assim, internacional. Imagina só, lá no trabalho, como competidora, porque meu processo foi muito rápido. Foi um pulo assim, gigante, né? E aí passou, já cheguei aqui treinando ela, vamos para Euroskills. Nossa! Aí foi um misto de assim... Que legal, eu vou para a primeira competição. Meu Deus, eu vou para a primeira competição. Eu não posso deixar a competidora em mim falando, porque agora eu não sou mais competidora, agora eu sou a expert do país e tal. E é interessante que quando a gente chega aqui, a gente entende melhor o que é cada coisa. Porque eu cheguei pensando, não, você é um treinador. A gente chega com a ideia do que é no Brasil. Só que chega aqui é um formato completamente diferente. Totalmente diferente. Aí de treinadora lá,
não, você vira líder de tudo, assim, na questão da sua área, sabe? Eu falei, no. Agora não tem como fugir, não. É. E aí a gente foi pra competição. Nós fomos e tal, e por mais que ela era bem... me ajudava bastante, era bem comunicativa, a gente tinha um relacionamento muito bom, mas ainda tinha um pouco de distância pelo fato dela não ter participado na Nacional. Ela não participou na Nacional e já foi direto, já era aluna selecionada. Então, assim, a gente tinha um relacionamento bom, mas de entender a World Skills, competição, não foi. Foi nessa competição que ela começou a entender. Porque foi nessa competição que tudo começou a dar errado. Tudo. A melhor forma de aprender, Sim. Porque, imagina só, a minha área é bem delicada, porque... imagina, tem uma lista. Como que é a avaliação da minha prova? Geralmente a gente tem uma ficha de avaliação, assim como a maioria das skills, e tem vários critérios onde a gente avalia a performance do aluno durante o processo. Só que é tudo muito subjetivo. Não é só você falar, oi, bom dia, tudo bem? É como você vai falar. É o processo. Só que para pessoa que tem assim, tá, tô indo, vou ganhar ponto, tô indo para ganhar, não importa. É muito difícil você implementar essa questão nela, sabe? Essa sensibilidade. Eu lembro só... dar um comentário nisso, que para contextualizar esse desafio de lidar com eles aqui no início, foi que a mente, para entender o que é a modalidade. Eu lembro que um dia a gente estava fazendo uma prova, era uma prova de cuidados paliativos, que é para paciente que está no estado terminal da vida. Eu estava sendo a paciente, estava fazendo os cuidados com ela, e eu falei com ela, nossa, mas um dos contextos, ela tinha que dar um suporte emocional, eu falei, nossa, estou muito chateada, é muito triste, quando você sabe você já tá falecendo, não tem ninguém para dar suporte. Ela pegou e virou para mim, pegou na mão e falou assim, tá tudo certo. Todo mundo vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia. Então... esse apoio emocional. Não, eu vou morrer. Nossa. Todo mundo vai. Pode ficar tranquila. Nossa. A questão é que você vai primeiro. E aí eu falei assim, aí depois terminou, eu falei, ai meu Deus, vamos começar de novo. Não é bem isso que eu Assim, queria. Ela falou, tá. Eu falei, mas como você fala uma coisa dessa? Ela, tá, mas eu tô errada? Eu falei, não, errada você não tá, mas... É um pouco humano. Não é. Fala igual um robô. Não é. E é isso que eu acho que é o que me encanta na modalidade, é a minha paixão mesmo, que me faz ser alucinado com a minha skill e com a minha profissão, é essa questão do cuidado. Porque senão a gente é só mais um. É verdade. E muitas vezes a doença emocional ela é muito maior do que a física. Gente, isso é impressionante. É tão engraçado, porque é uma coisa que eu vejo muito. A quantidade de pessoa que, às vezes, assim, vocês dão um bom dia pra pessoa. E a pessoa sai assim, principalmente no ônibus. Eu sou uma menina do ônibus, que ficava lá no ônibus, você dava um bom dia, você descia do ônibus com um café marcado na casa da pessoa que estava sentada do seu lado, assim. Sabia todo mundo, sabe? Eu falo isso, o pessoal não acredita. Isso é coisa de mineiro. É verdade. Assim, pediu informação, passou na rua, um estranho. Queria saber onde é que a caixa falou, não, vem cá, vou tomar um café aqui que eu vou te explicar. Aí você conta sua história da sua família, você conta que ontem você teve um problema. Aí você lembrou que você é prima terceira dele. É isso, quando você vai descobrir, você conhece o primo, do irmão, do tio, do cachorro, do E aí vai estar tendo um churrasco no final de semana dos meninos. Meu menino vai casar esse final de semana, vai lá pro casamento dele na festa. Isso é bem mineiro. É bem assim. Sensacional. E aí você teve a preparação dela, começou a dar certo, começou a entender da competição. Isso. E aí ela foi, e aí foi onde a gente foi para essa competição. E foi legal para ela quebrar um pouco desse contexto de não é só eu fazer uma ficha, eu tenho que entender. E a experiência de perder mesmo, sabe? Tipo, como é que foi? A gente não teve um resultado horrível, mas imagina, competidora e com esse espírito competitivo, a gente não quer nem saber, a gente quer ganhar. E pra mim, chegar lá com... Imagina, eu acabei de virar competidora. Eu lembro que eu cheguei lá, o pessoal falava assim, você foi a competidora Tá bom, legal, assim. Aí você fica, meu Deus, poxa vida, aquela coisa. E você vê pessoas com anos de experiência. E era tão engraçado que chegava, apresentava, então, eu sou de tal país, tenho tantos anos de experiência. Prazer, meu nome é Miriam, eu fui competidora e agora estou aqui, sou ex dos Emirados Árabes Unidos. Pronto. É isso. Isso. Mas foi legal, que foi uma bagagem incrível, foi sensacional, tanto para ela quanto para mim. Porque ali eu vi que, assim, eu consegui entender um pouco mais, tá? E aí eu deixei a competidora de lado, sabe? Pensei, é interessante. Chavinha, né? Virou literalmente a chavinha, porque é legal ter essa questão de competitividade, tipo,
Nossa, mas só que, pronto, minha parte passou. Agora vamos pensar como um expert, como esse conjunto, né? Eu vejo que quando a gente transforma em expert, quando a gente sai de aluno e começa a treinar um aluno, essa virada de chavinha, eu, particularmente, eu ainda mantinha a minha competitividade, mas eu entendia que eu não podia deixar a minha emoção superar a minha razão, principalmente para conduzir o aluno. Porque naquele momento, quem estava com a emoção à flor da pele tinha que ser o aluno. Eu estava ali para ser o porto seguro, eu estava ali para orientar, para manter o sangue frio, para mudar um detalhezinho que faz a diferença no final. Se eu deixasse a emoção, igual a gente vê muito, avaliador, expert que quer brigar, que quer causar, enfim, trazer problema, se você deixar a emoção passar, você acaba perdendo as rédeas da competição. E aí vai um projeto de 2 anos por água abaixo por causa de uma ação de 30 segundos. E a aluna ela é nova, então, né, no caso. A Nofa, ela tinha 20 anos. Ela como tinha é por que volta ela de... reagiu? Com a... Voltando? A experiência. Vai experiência. Nossa. Ela ficou assim, tá, mas o que aconteceu? Nem deu de entendeu, errado? né? E é aquela questão, não tem como negar, porque imagina só, você vem para um processo, foi uma competição que a gente já estava só como convidado, né? Não foi uma competição oficial na época. Nós somos como... Tem até um nome certo para isso quando a modalidade não está sendo oficial. É friendly competition? Não, mas é um... É uma... eu acho Tem que é um isso. nome específico. A gente não foi como uma modalidade oficial, sabe? Porque não tinha quantidade suficiente de alunos. Então, foi assim, nós jogamos com as regras deles. E é difícil, porque por mais que tenha essa questão... eu tinha que jogar muita coisa, é questão, tipo assim... Nossa, a gente vai fazer... mas a gente tem que jogar o jogo deles. O jogo deles, de fato. E como provar para o aluno que tá... Muitas coisas que você tá vendo aqui... Pega a experiência, mas muita coisa você joga fora. Porque quando a gente voltar, a competição não é assim. Tem outras regras. Mas ela aceitou o desafio e eu vejo que foi onde a gente ficou bem alinhada, sabe? E aí a gente começou o processo para World Skills. Eu acho que o melhor na situação toda é para ela pegar o ambiente, independente de ter regras diferentes, metodologia de avaliação diferente. Acho que o principal é ter a experiência de competição. A experiência de ter que tomar uma decisão numa situação que estava em desconforto, estar no meio de um monte de visitante que vai ficar vendo, falando alto, e vem mídia e filma. Isso é uma coisa que... Desculpa, meu amor. Mas isso é uma coisa que durante o treinamento a gente consegue. Não tem como você passar o ambiente de competição no nosso laboratório treinando um aluno. Não tem como. Não tem. Principalmente pra gente. A gente treinava numa sala e era só eu e ela. Depois dessa experiência, a gente começou a expor um pouquinho mais. Tipo, deixar a porta aberta. Mas imagina só, nesse calorzão, Não dá. deixar a porta aberta. não era impossível. Não tem jeito. Então, e aí, às vezes, pra ficar um pouco mais à vontade, né? Elas tiram a Sheila e tal. E aí não dá pra convidar muitas pessoas pra estar lá dentro. Mas foi, realmente, é o que você falou, não dá pra... Isso é uma experiência que não tem como simular no ambiente de treinamento dentro do laboratório. Você ia falar, não, amor? Não, eu falo que foi graças a essa experiência que as duas amadureceram também. Total, E aí, Júlio. A história ainda continua. Então Eu falo assim, não, mas dá pra ver ela contando que as duas amadureceram ali. Sim. Isso Sim. mudou, fez a diferença. Demais, porque a gente começou a amadurecer e a questão do arriscar mais, de perder um pouco o medo, sabe? Porque antes eu tava com aquela imagem assim, a gente tem que ganhar. E na minha modalidade aqui, no Histórico dos Emirados, sempre foi uma ocupação que teve medalha de excelência, né? Então, assim, a expectativa já era gigante, sempre foi, tipo, é a modalidade que vai trazer um resultado. Isso, gente, não me deixava dormir no início. Isso era um pesadelo. Imagina a pressão. Mas depois que a gente voltou dessa competição, é impressionante. Parece que uma chavinha virou e eu falei, tá, eu não vou conseguir chegar lá se eu ficar pensando só nesse resultado. Porque eu vou pensar na medalha que eu tenho que ganhar e vou esquecer todo o resto. E é o trajeto que vai fazer isso. A medalha é só um detalhe. Processo pelo medo e não pelo objetivo. Exatamente. E assim, não é só esquecer da medalha, falar que não é importante, porque a gente é competitivo, a gente quer o resultado. Não é. Mas é literalmente pensar, não, deixa eu focar no processo, que ir lá, o sentimento que eu falei com ela foi, o nosso objetivo desde o começo foi, olha, vamos focar nesse processo, porque não tem sensação melhor do que a gente chegar lá no dia da competição, pode acontecer tudo e qualquer coisa. Você vai ter a sensação que sua mente estava no lugar e você fez o seu melhor. E o que for seu, o que for de acontecer, vai acontecer. É isso.
Isso é legal. Eu vejo isso muito com a Júlia. A Júlia, quando eu conheci, ela era extremamente... Ela ainda é competitiva, mas hoje ela amadureceu do ponto de vista que, para as corridas, aplicando para a experiência dela de competir na corrida, antes, se ela tivesse um resultado, um segundo, ela já, meu Deus, acabou o mundo. Ela ficava literalmente doente, porque ela tinha chegado em segundo. Eu vejo hoje que ela amadureceu de forma que ela consegue aproveitar muito mais. Ela tá superando, ela tá cada dia mais rápido, melhorando o tempo dela. Mas é porque eu pensava lá na frente, eu não curtia o processo. Hoje já tá no oposto, hoje eu tô aqui. Ó, eu quero curtir, eu vou correr a maratona agora em dezembro, eu quero curtir a prova, eu quero terminar bem, eu quero conseguir fazer o que eu propus. Mudou a chavinha dela, e ela tá só melhorando, os treinos dela tá rendendo cada dia mais. Então eu acho que quando você vira essa chavinha pra focar no que importa e deixar o medo, não deixar o medo dominar, eu acho que a tendência de dar resultado é muito maior. E o recomeçar também, porque às vezes a gente pensa, tá, um dia a chavinha virou, mas talvez no outro dia você vai ter uma recaída. E não é pensar que é o fim do mundo, não, sabe? E aí, continuando, foi que ajudou bastante, assim. É isso, legal. E aí chegou a competição, vocês foram por Skills. Aonde que foi a sua competição? Porque foi descentralizada, a Special Edition foi num monte de país. Isso, foi na França, em França. Isso. Legal. Quando chegou lá, a gente falou, não. É agora. É agora, né? É agora. E foi interessante, porque a gente chegou lá. Eu digo pelos países que competiu com a gente, que nos viu competindo antes, sem expectativa nenhuma. Literalmente, a gente já viu lá. E o nosso foco foi, lembra da meta. E algo que eu sempre falava com ela é que a gente tem os team buildings, que são reuniões que a gente faz, onde a gente fala muito dessa questão motivacional. E uma coisa que eu trouxe para minha vida mesmo, sabe? É muito lindo, é incrível quando a gente tá em equipe, sabe? Gritando, cantando o hino, com todo esse motivacional. Mas é no momento que você tá lá na situação difícil que tudo isso você tem que trazer com você, sabe? É verdade. Isso que eu falava com ela, vamos focar e tal. E chegamos, teve o primeiro dia, foi tranquilo até. No segundo dia, a menina decide mudar o plano todo. Ela vira pra mim, como foi a Special Edition, ela conseguiu ir pro meu quarto, a gente conseguia ter um contato um pouco maior, mas não tanto, né? Porque às vezes chegava mais tarde, pelos compromissos como expert. E aí ela chegou lá no quarto. Então, com uma folha, um caderninho, e anda desse jeito, sem olhar pra mim. Olha, então, eu troquei o plano, a gente vai fazer assim, porque eu acho que essa prova não termina no tempo. E aí eu fui, mas aí a gente não termina. E eu comecei na dela. E eu falei, nossa, espera. Eu peguei a folha dela assim, e tal. Peguei ela, sentei ela na minha cama, eu sentei ela na cama assim, você senta aí, eu sento aqui. A gente funciona com o tempo, né? Peraí, peguei meu celular, coloquei 1 minuto. Só fica caladinha. Passou 1 minuto. Vamos conversar agora? Tipo, ela tava acelerada, né? Ela tava muito acelerada. Ela tava assim, eu falei, não, menino, você não vai chutar o balde agora, não. Não vai mesmo. Aqui, agora não. Não. E aí foi onde eu tive essa conversa com ela. Você lembra lá, quando a gente falou, quando estiver na situação, manter a calma, lembrar do plano? Começou a voltar em si, falou, nossa, é mesmo, né? E ela foi começando a ficar mais tranquila, a gente fez a prova, ela fez a prova no dia seguinte, terminou na risca, claro, com uns altos e baixos assim, mas foi. Conseguiu. E no último dia de competição, eu lembro que a gente ouve, é uma loucura a avaliação da minha prova, porque assim, tem 2 alunos fazendo prova, a mesma prova, no mesmo momento, 4 pessoas conversando. Em um lado, eu ouço 2, no outro lado, eu ouço outros 2. Só que no mesmo momento, se eu mudo o canal do headphone, eu consigo ouvir todo mundo e todas as outras áreas. Aí eu sabia onde era a área que ela estava, né? E eu mudei lá e vi que ela já estava terminando. Aí nesse momento, pronto. Eu falei, agora pronto, deixa extravasar o último dia. Aí já estava terminando a prova que eu estava avaliando também. Só tirei o microfone, pus na mão da expert da China e corri para ela assim, para assistir ela terminar a última prova. E ela acabou a última prova, a gente se abraçou e foi um chororô. Porque naquele momento eu consegui ver que, tipo, realmente tudo que a gente falou aconteceu. No sentido de, independente do que for o resultado, agora eu tô sentindo isso.
E eu não tinha noção. Satisfeito de ter feito um bom trabalho, Exato. seguir o plano. Eu não tinha noção de como que estava o resultado. É claro que a gente sabe, sim, na nossa área, como que tá, se tá indo melhor e tal. Mas no restante, a gente tá cego. É. E aí, no final das contas, quando eu vi aquela menina subindo no pódio, gente, não tem como explicar. Deve dar uma sensação tão Você gratificante. não tem noção. É uma alegria que eu falo assim. Foi uma das coisas que eu não consigo explicar, sabe? Foi assim, meu Deus, foi uma superação como pessoa, como profissional. Sensação de dever cumprido. Nossa, demais. Assim. Isso foi ano passado? Foi em 2022. 2022. Foi, Primeira medalha de ouro de whey, né? foi a primeira medalha de ouro de Que whey. legal. Voltar pra casa com isso foi incrível. E marcou história, ninguém tira isso Marcamos história. de você e dela aí. Sim. Acabou. Primeira medalha de whey. Não De ouro. sei. O que a Mira do passado diria pra essa Mira agora? A Mira dessa agora diria pra Mira do passado? É muito legal, gente. Foi assim, tá vendo? Valeu a pena. Você ficou com medo. É porque literalmente é algo que eu falo sempre comigo, porque por mais que a gente vai amadurecendo com o longo do tempo, claro que todo momento, tem algum momento na vida da gente que a gente tem uma recaída, tem dias que a gente só tá no dia bom. Insegurança. E é o que eu sempre falo comigo, principalmente quando eu tô passando por essas tempestades loucas assim, essas ansiedades, eu falo, tá vendo, olha, passou. Quando que eu imaginei que isso ia acontecer? Lembra lá das competições que você passou? Lembra daquela menina falando que todo mundo vai morrer um dia? É a mesma menina que subiu ali no pódio. Então, olha só. Tá no ponto mais alto do pódio, diante do mundo inteiro. Primeiro, assim, é uma competição de vários países participando da competição e tá no topo do pódio. E como foi Special Edition, o lugar que a gente estava foi pequeno. Gente, o quanto que eu gritava. Foi tipo a gente num auditório. Foi um auditório, assim, sabe? Mas eu gritava. Acho que só deve ter um pulmão aqui. Não tem Foi não. uma outra outra. Foi muito emocionante. Foi muito legal. Que legal. Muito legal, né? Eu fico fascinado com a sua história em especial, porque eu acompanhei o final da trajetória. Eu cheguei e já estava quase começando, né? Tava poucos meses do World Skills, quando eu cheguei aqui nos Emirados, eu comecei a acompanhar mais de perto. E aí, quando saiu o resultado, meu Deus, eu fiquei maluco. Porque, no final das contas, é uma vitória do time. Eu acho que Sim. a equipe de experts de whey ganhou muito com isso. Não só você, não só a NUF, não só o país em si, mas todo mundo, acho que ganhou com isso. Todo mundo tava torcendo. Eu, particularmente, vou abrir meu coração, fiquei muito feliz. Eu torci muito mesmo. Ainda mais que eu tava chegando, eu tava com aquele receio de, meu Deus, como é que vai ser? Eu troquei 12 anos de Senai para uma experiência totalmente nova, não sabia o que me esperava, nunca tinha dado aula em inglês. Eu me agarrei à competição naquela época. Torci demais pra todo mundo. E o que você diria para as pessoas que estão começando agora? Vai com calma. Vai com calma que dá certo. E se não der certo, tenta de novo. Continua tentando, só não desiste, não para. Porque acho que quando a gente chega aqui, eu desafio uma pessoa a falar que já chegou aqui e nunca pensou em desistir. Pensar, tomar ação é uma coisa diferente, mas cruzar o pensamento de não vale a pena, não vale. Respira mais um pouquinho, aguenta as pontas. É claro que tem várias coisas que a gente tem que analisar, tem a questão da saúde também, porque claro que tem muitas coisas que é um amadurecimento, mas quando começa a se tornar patológico, é interessante buscar um apoio, um suporte, mas vai com calma, busca apoio, busca ajuda e não desiste não, tenta mais um pouquinho, sabe? As coisas se encaixam, né? Sim. Eu acho que esse é um sentimento mesmo. Quando eu cheguei, eu sempre gosto de contar essa história. Quando abriu a porta do aeroporto, eu cheguei aqui, tinha sido um dos dias mais quentes, eu cheguei, a temperatura estava perto dos 53 graus. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu sou calorento pra caramba. Falei, meu Deus, saiu do Brasil, no inverno do Brasil, e chega aqui no ápice do verão. Falei, não sei se eu vou conseguir ficar. E aí depois, vai isso. Espera, respira. E aí, a Júlia no Brasil, eu aqui, eu ficava, não, meu Deus, eu preciso voltar, não vai dar certo. E aí você acaba dando tempo ao tempo, respirando fundo, não tomando decisões precipitadas, que uma hora... E o processo faz a gente amadurecer mesmo, porque teve essa última competição agora, onde eu comecei todo o processo de novo com outra aluna que foi medalhista também, com uma mentalidade completamente diferente, processos diferentes, e assim, a gente cada dia vai evoluindo um pouco mais, sabe?
e lidar. E aí você pensa, poxa, mas o jeito que eu trabalhei... O primeiro impulso é, vou tentar aplicar as mesmas técnicas que eu apliquei com a primeira. Mas não. Não funciona, não tem como. Não funciona. São pessoas completamente diferentes, sabe? E essa questão de ir se reinventando. É aquilo, não tem uma receitinha de bolo. Não tem uma fórmula pronta, sabe? E eu pude ver isso bem nítido com as minhas alunas, a diferença da primeira para a segunda, mas tem um caminho lá, sabe? E foi uma experiência incrível com ela também. Em todas as áreas da vida, né? As duas ganharam? As duas foram medalhistas. E essa edição foi especial, eu quero que você fale sobre isso. Como é que foi o gostinho, nessa edição, de dividir o pódio com o Brasil? Nossa. Ah, é verdade. Teve essa ainda agora. Nossa, tem muita coisa. Eu posso explicar. Falar pro editor colocar essa foto no vídeo. Por favor, editor. Luiz, você pede o editor para colocar a foto, por gentileza. Essa foto, ela é épica. Eu vou falar, quando eu tava acompanhando a cerimônia, foi de arrepiar, de ver aquele momento ali. Porque, meu Deus, você tá no pódio com sua aluna de outro país, com uma aluna do seu país, que um dia foi você, né? Cara, Na mesma posição, inclusive. Pois é, cara, é muito doido. Na mesma posição. Então, editor, por favor. Vai aparecer aqui, pessoal. Já vou usar aqui a mágica da edição. Vai aparecer aqui, ó. Plim! Não, foi bem legal. Foi uma experiência diferente, né? Porque, igual você disse, nossa, eu já tive ali. Um dia foi eu e agora é a aluna que está aqui. E pensar de como, não só o processo como competidora, mas como processo de competição. Esse ano, o processo de competição foi completamente diferente do que foi antes, sabe? E ver as duas ali, ver a diferença. A diferença entre as duas foram 0,55, alguma coisa assim. Foi muito sabe? Não, Foi pequeníssimo, assim, foi sabe? lindo, velho. Foi muito lindo, foi muito lindo. Na hora que saiu a premiação lá, que chamou as duas, eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Foi. Porque, principalmente vocês que estavam dentro do processo, sabem o tanto que é difícil para chegar naquele momento ali. E essa edição de Lyon agora foi um processo que aconteceu de forma normal, após a edição especial, por causa de todo o problema que a gente teve, né, com a pandemia. E foi um processo completo, a competição completa, todo mundo reunido, aquele clima de todo mundo estar ali assistindo. Foi isso. E a questão da pressão também, né? E a demanda emocional maior. Porque uma coisa que eu senti, na primeira aluna, eu sentia que tinha muito do meu emocional, de lidar com o meu emocional, com o dela também. Mas para a segunda, teve aquela questão, eu já tive a experiência da primeira, então para mim foi um pouco mais tranquilo. Mas se lidar com uma bomba atômica que parece explodir a todo momento. E imagina a pressão dessa aluna também. Exatamente, de último resultado. Imagina. Foi campeã, então eles vão esperar pelo menos pódio. Sim. E aí, não é, gente, não é fácil, não é um negócio para assim, não, é tranquilo, ela conseguiu uma vez, ela vai conseguir sempre. Não é uma matemática exata. O World Skills é uma competição extremamente competitiva e cada ano, cada edição que passa, cada país traz uma surpresa diferente, uma coisa... Eles estão melhores, e aí um país que você não estava esperando nada, de repente ele está lá na frente, está desenvolvendo. Então, assim, não é uma coisa assim, não é uma matemática exata, não. É verdade. E para mim, de verdade, esse ano essa minha aluna ficou em segundo lugar, mas considerando a dinâmica da competição, com todas as mudanças, você ter um resultado da competição, porque a gente sabe que às vezes o que acontece nos bastidores e tal, mas quando você vê o resultado, você olha para quem tá ali e fala, não, a pessoa mereceu estar ali, sabe? Parece que isso meio que acalenta um pouco o seu lado competitivo, você fala, não, pelo menos tá justo, tá certo. E foi uma pontuação assim, muito apertada. Quando eu vi a avaliação, para a primeira também, assim, foi muito apertada, a diferença foi mínima. Foi. Acho que foi 1 ponto... menos de 2 pontos. Menos de 2 pontos para... Quando a gente recebeu oficialmente lá o resultado, eu conferi de todas as ocupações e eu vi que foi assim, foi no detalhe. Foi. E é tão engraçado pra você ver que o quanto que é coisinhas tão pequenas. Foram coisas de, por exemplo, fala o nome. Sabe? Quando que você vai dar um oi como que você vai começar alguma coisa e você fala um oi? É verdade. Mas no momento que você tá assim, tipo... E a modalidade, literalmente, é uma modalidade que você tem que estar balanceando o tempo inteiro. Senão, se o seu emocional falar mais alto, acabou. Porque você não consegue se comunicar, você já esquece das técnicas, aí você saltou um passo. A gente pensa em competição, geralmente as pessoas estão acostumadas com poucos detalhes na competição, mas no World Skills são 150, 200 itens de avaliação, é muito detalhe.
Então, um detalhe, ele vale 0,2. Mas é aquilo que faz a diferença no final da nota do campeão, pro segundo, pro terceiro. E o subjetivo também. E a sua ocupação tem esse problema, é muito subjetiva. Imagina o subjetivo de você dar um apoio emocional para um paciente que está com um ataque de pânico. E você, como competidor, está tendo um ataque de pânico, de ansiedade. Como? Exatamente. Entendeu? Não bate. Infelizmente, como avaliadores, claro que a gente tenta analisar toda a avaliação de um lado bem profissional, mas a gente tem que ser justo também, né? Não dá para relevar tudo. Sim, sim. É. Doideira. Doideira. Brabo. Doideira. Tem alguma dúvida, Luiz? Cara, dúvida não, só quero fazer alguns comentários Por aí, ó. favor, você acompanhou o processo também? Miriam chega aqui falando que teve dificuldade com inglês e tal. Hoje no time, ela talvez é a que melhor fala inglês dentre 50 brasileiras. Que isso, tá vendo? Obrigada, pessoal. Eu concordo. Ela literalmente não tem aquela história que mineiro come quieto. Cara, ela mais quietinha ali no cantinho dela, só tocando. É ouro, é prata, é só isso. É só isso. Menos que isso. É nem sentar à mesa pra conversar, não. Não, mas tem que fazer meus agradecimentos também, porque, gente, vocês não têm noção. As situações que eu passei aqui para ser exposta ao inglês, eu lembro indo pro banco, os nossos coleguinhas do trabalho, os meninos só sentados do lado, assim, vamos deixar ela se virar agora. E eu não sei como é que fala moeda. E aí foi indo, e aí... Ele vai fazer. É isso. Do jeitinho mineiro. Do jeitinho mineiro. É isso. Eu falei que esse podcast ia ser o mais mineiro possível, não tem como. Sim. E eu vejo que essa metodologia ela é para a vida toda. Quando você tem essa persistência, essa disciplina, essa vontade de crescer e aprender e melhorar, você aplica isso em todas as áreas da sua vida. Isso é verdade. Beleza, eu conheço a Miriam profissional mais, a gente tem mais acesso ao trabalho, mas eu conheço a Miriam, uma mulher muito religiosa. E eu admiro isso, a gente admira muito isso. Eu conheço o seu lado humano, de cuidar das pessoas, de se portar, principalmente em ambientes formais, você sempre tá posto, você sempre tá... E isso a gente leva para a vida toda, então esse processo, todas as áreas da vida. É aquela máxima, o jeito que você faz uma coisa é como você faz todas as coisas. E eu concordo plenamente com isso. É bem isso mesmo. Mas perguntas, meu amor? Luiz? Cara, uma outra lição que eu levo já pra minha vida de sempre, e eu acho que só se repete na vida da Miriam, é que todas as vezes que você tá com frio na barriga, você tá passando por uma situação muito difícil, aquele é o momento que você mais cresce. Então a gente vê o desenvolvimento da Miriam, e posso falar também, acho que na vida de todos nós aqui, relacionado à competição, quando você tá sob pressão, medo, cara, é aquela hora que você tá crescendo demais, assim. Então eu acho que todos nós aí, conselho pras pessoas, tá difícil, tá sofrendo na vida por algum motivo, é este o momento que você mais vai estar crescendo. Insiste que É, são os investimentos mais arriscados que trazem os melhores resultados. exatamente. Legal, sensacional. Quer deixar alguma mensagem? Deixa um recado aí para as pessoas, para os jovens que estão no Brasil hoje. Como a gente disse, primeiro agradecer, né, pessoal, de novo, obrigado, foi um prazer. Nossa, a gente poderia, se tivesse um pão de queijo aqui, um cafezinho, a gente ia a noite inteira, 2 horas de podcast. Vai ter uma próxima, você já está convidado, e na próxima nós vamos colocar um pãozinho de queijo. Cara, lembrando que a Camila falou isso ontem, hein? Ela falou pro gato pra ter pedido. Pois é. Não, mas brincadeiras à parte, mas foi um prazer estar aqui com vocês. E é como a gente comentou, né? Como o Luiz colocou também, vai comendo mesmo. Busca suporte, busca ajuda, não tenha vergonha disso, mas vai comendo mesmo. Se arrisca. Se arrisca, vai. Olha lá, imagina se eu estivesse lá atendendo o telefonema lá da CEMIG. Não vou largar meu emprego não, porque é seguro, então não vou... Talvez não estaria lá. Na zona de conforto. Isso, é isso. A zona de conforto é só para passagem, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Por aceitar o convite, compartilhar essa história maravilhosa com a gente. Foi um prazer, pessoal. Obrigada, eu que agradeço. Instagram? Quer deixar suas redes sociais? O pessoal acompanha lá? A gente pode... Vamos fazer um negocinho de colocar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Vai ser isso. Você vai ter na descrição do vídeo, as redes sociais dela, o Luiz vai colocar aqui pra nós. O meu é Júlia Almeida Lopes. Meu William Castro Lopes. Também segue a gente no iCast, lá no Instagram, no Spotify, no YouTube. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.